E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Terceira Descida, o programa sobre futebol americano do canal Variando o Esporte. Antes de começar, vou pedir para vocês já se inscreverem no canal e tocarem no sininho da notificação. Meu nome é Pedro Zaniol e eu vou falar das maiores notícias que aconteceram essa semana na NFL. A primeira notícia é que a NFL e a Associação dos Jogadores entraram num acordo para a temporada 2020. Houveram várias mudanças. A primeira delas é que nessa temporada nós não vamos ter pré-temporada. A temporada regular vai começar direto sem jogos de pré-temporada. As datas para início dos training camps e início da temporada regular continuaram as mesmas. Dia 10 de setembro é o primeiro jogo da temporada regular entre Chiefs e Texans. No dia 21 de julho, os rookies se apresentam para o training camp. No dia 23, os jogadores lesionados. E no dia 28, os demais jogadores. Nessas primeiras semanas, não vai ter nenhum tipo de treinamento. Os jogadores vão ser apenas testados para saber se eles têm coronavírus ou não. E após isso, eles vão ter reuniões virtuais com os seus técnicos e somente depois vão começar a preparação física dos jogadores. Os jogadores vão fazer ela separadamente. Os treinos em grupos só vão acontecer no próximo mês. Outra importante mudança vai ser sobre o salário dos jogadores. Nesse ano, eles só vão receber de acordo com os jogos que eles jogarem. Se acontecer algum problema e a temporada tiver que ser cancelada no meio dela, os jogadores só vão receber pelos jogos que eles fizeram. Outra coisa é que eles vão ter uma data limite para dizer se eles querem jogar ou não essa temporada. Por causa da Covid-19, jogadores não são obrigados a participar da temporada da NFL. Se o jogador estiver dentro do grupo de risco, ele irá receber 350 mil pela temporada inteira. E se o jogador não estiver no grupo de risco e não quiser jogar essa temporada, ele vai receber 150 mil pela temporada toda. Eles também entraram em acordo sobre o salary cap. Como a liga não tem noção de qual vai ser o impacto que a pandemia vai ter sobre as franquias, e eles não sabem como vai ser os futuros salary caps, eles fizeram um acordo para que o salary cap desse ano seja mantido em 198 milhões. No ano que vem, eles fizeram um teto do quão baixo pode ser o salary cap, até 175 milhões. E para não sofrer tanto com a mudança do salary cap, eles vão diluir toda essa diferença até 2024. Então, podemos ter grandes mudanças no salary cap nos próximos 4 temporadas. O que ainda não ficou definido é se vão ter ou não fãs nos jogos da NFL. 2 times, 2 franquias, o New York Jets e o New York Giants, foram as únicas franquias até agora que já mandaram para os seus torcedores que têm ingressos para essa temporada, que no começo da temporada eles não vão poder ir aos jogos. Só que eles mandaram também um comunicado dizendo que isso não é uma decisão definitiva até o final da temporada. Eles podem ser que liberem a volta dos torcedores com o decorrer da temporada. Porém, foram os 2 únicos times que mandaram para os seus torcedores que no começo não vão poder ir ao estádio. Todos os demais times mandaram para os seus torcedores que eles ainda não decidiram e estão cobrando pelos ingressos. Os torcedores que não se sentirem confortáveis para ir a esses jogos vão poder avisar os times que não querem ir e não vão ter problema nenhum. Os ingressos vão continuar valendo para a temporada de 2021. A única coisa que a NFL confirmou é que se houverem fãs nos estádios, eles terão que usar máscaras. A outra notícia dessa semana foi a mudança do nome da franquia de Washington, que não passa mais a se chamar Washington Redskins
e agora vai ser conhecida como Washington Football Team. Porém, é uma mudança provisória, só vai durar essa temporada. Ela aconteceu porque, além da pressão de muitos fãs e ativistas que queriam a mudança do nome da franquia, as empresas que patrocinavam o time também fizeram uma pressão. E daí, o Dan Snyder, dono da franquia, percebeu que ia perder muito dinheiro se não fizesse essa mudança, acabou fazendo ela em tempo recorde. Para vocês terem uma ideia, o Washington Wizards, que até 1997 era conhecido como Washington Bullets, quando mudou o seu nome, anunciou que o faria no final de 95 e só mudou oficialmente o nome para a temporada 97-98, ou seja, demorou mais de um ano para mudar o nome da franquia. Já Washington, no dia 2 de julho, a FedEx enviou que é a dona do naming rights do estádio do Washington, da franquia de Washington, mandou uma carta para a franquia fazendo uma pressão para que eles mudassem o nome. No dia seguinte, o dono da franquia, Dan Snyder, já mandou um parecer para toda a imprensa falando que eles iam começar a discutir essa mudança. Outras empresas se uniram à FedEx, como a Nike, a Amazon, a Walmart, Target, e pararam de vender produtos do Washington Redskins. Com isso, em 10 dias, o dono da franquia já anunciou que estava aposentando o nome Washington Redskins. E 10 dias depois, no dia 23 de julho, ele já anunciou o novo nome do time somente para essa temporada, que vai ser o Washington Football Team. As cores da franquia continuam as mesmas, o uniforme é bem parecido. A única mudança vai ser que o logo da antiga franquia vai ser completamente retirado e no lugar do logo irão aparecer o número dos jogadores. E a última notícia bombástica dessa semana foi a troca do safety Jamal Adams do New York Jets para o Seattle Seahawks. A troca envolve várias escolhas de primeira rodada e mais o safety Bradley McDougall, que está indo da franquia de Seattle para a franquia de Nova York. Enquanto isso, Jamal Adams e mais uma quarta escolha do draft de 2021 vão para Seattle Seahawks. O Jets, além de receber 2 escolhas de primeira rodada, uma do ano de 2021 e a outra do ano de 2022, também recebeu uma escolha de terceira rodada para o draft de 2022. Eu gostei dessa troca para todas as partes. Acredito que foi bom para Jamal Adams, que estava muito infeliz na franquia de Nova York. No começo do ano, ele tinha até feito uma lista dos times que ele queria ser trocado, e o Seattle Seahawks era um desses times. Então, ele teve muitos problemas com o técnico Adam Gase, já tinha falado publicamente no Twitter que queria ser trocado. Foi bom para ele mudar de ares, né? E foi bom também para a franquia de Nova York, que perde um ótimo jogador, porém um jogador que estava infeliz na franquia, e recebe diversas escolhas de primeira rodada. Então, para o futuro da franquia, que já tem um quarterback novo em Sam Darnold, é um futuro promissor, contanto que eles ajeitem as coisas, né, e consigam escolher bons jogadores nessa primeira escolha. Pelo lado de Seattle, foi uma grande troca, não pensando no futuro, foi uma troca pensando no agora. Por que eles fizeram isso? Russell Wilson está no ápice da sua carreira, está jogando muita bola, e ano passado eles ficaram muito perto de ganhar a divisão deles. Eles ficaram basicamente uma jarda no último jogo e vencer a divisão do San Francisco 49ers. Então eles sentem que eles estão perto, muito perto de brigar por um Super Bowl. Por isso eles fizeram essa troca, praticamente jogando o futuro da franquia fora, mas em compensação o time melhora muito hoje. O Seattle
Seahawks com o safety Jamal Adams, que é um dos melhores safeties da NFL. Ele que está no seu 4º ano de contrato, então ele ainda é barato. Eles conseguem manter esse jogador pelo menos 2 anos tranquilamente, porque ele é muito importante, porque ele é um dos melhores safeties apressando o passe. E o Seattle teve muitos problemas no ano passado com o seu pass rush. Então, um jogador como o Jamal Adams vem para ajudar muito. E um jogador do calibre dele, um safety All-Pro, pode ser a diferença entre ficar no wild card e ir para um Super Bowl. Então, eu acredito que foi uma boa troca para o Seattle Seahawks e melhor ainda para o New York Jets, porque o Seattle acabou pagando caro, como ele precisava muito desse jogador. Para agora, ele acabou pagando caro. Para vocês terem uma ideia, o Pittsburgh Steelers pagou pelo Minkah Fitzpatrick, que joga na mesma posição no Miami Dolphins. Eles mandaram apenas uma escolha de primeira rodada pelo jogador. E outra diferença é que o Minkah Fitzpatrick estava apenas no seu 2º ano de contrato. Então eles vão ter ele por mais tempo, mais barato. Outros jogadores que foram trocados por mais ou menos a mesma coisa que o Jamal Adams foi o Khalil Mack, que é um dos melhores pass rushers da NFL, que saiu do Oakland para o Chicago Bears por essas 2 mesmas escolhas de primeira rodada. O Jalen Ramsey, que é um dos melhores cornerbacks da NFL, saiu do Jacksonville Jaguars para o rival de divisão do Seattle Seahawks, Los Angeles Rams, pelas mesmas 2 primeiras escolhas. E o Laremy Tunsil, que saiu, o left tackle, que saiu do Miami Dolphins e foi para o Houston Texans por 2 primeiras escolhas. Então, é raro você ver um jogador numa posição não tão importante quanto o safety sair por tão caro, né, por tantas escolhas. E isso pode ser muito bom, porém pode ser muito ruim para o Seattle, porque como o seu rival de divisão, o Los Angeles Rams, que já paga muito caro pelo seu quarterback Jared Goff, o Seattle Seahawks também paga muito pro Russell Wilson, que até a renovação do Patrick Mahomes era o quarterback mais bem pago da NFL. Portanto, essas escolhas de primeira rodada, elas são importantes porque elas são com um valor tabelado, e com isso o time consegue ter bons jogadores baratos. Sem essas escolhas, o futuro do Seattle está em xeque. Então, é all-in nessa temporada. Se eles não conseguirem chegar ao Super Bowl, eles vão ter se arrependido de ter feito essa troca. Por hoje é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deem um joinha e comentem aí se vocês acham que vai ter torcida ou não nessa temporada da NFL e se gostaram da troca do Jamal Adams para o Seattle Seahawks. Tchau!